Eu sou Otávio Corrêa e estou aqui para apresentar minha IC nesse tema. Introdução. A espectroscopia de impedância parte da aplicação de um sinal de frequência variável para obter o espectro de impedância de um material. Uma das grandes vantagens em sensores de gases é a obtenção da impedância complexa frente às medidas de resistência tradicionais. E isso pode ampliar as capacidades de detecção e medição de sensores de gases. Pode-se ainda fixar uma frequência de operação para maximizar a detecção e minimizar a resposta cruzada. Objetivos. Estudar materiais nanoestruturados, MWCNT, grafeno e outros, por meio da técnica de espectroscopia de impedância, visando aplicações ao desenvolvimento de sensores de gases. O fluxo de N2 era controlado por mass flow controllers, em que uma das linhas era alimentada em um borbulhador contendo etanol ou água destilada, para obtenção na saída do N2 saturado com o gás de interesse. Essas linhas eram alimentadas na câmara de testes, que continham a matriz de sensores, e essa matriz de sensores era medida em altas e médias frequências pelo medidor RLC e medida em baixas frequências pelo analisador de parâmetros e pelo gerador de funções. A tomada de dados e controle do fluxo de gases foi implementada com Virtual Instruments. À esquerda, o VI para o controle dos MFCs, em que eram plotados os fluxos nos MFCs em tempo real. À direita, o VI para a medição de impedâncias ligado ao analisador de parâmetros, em que nos dois gráficos eram plotados as curvas de corrente e tensão para o cálculo da impedância. E por fim, o VI ligado ao medidor RLC, em que nos três gráficos menores eram plotados em função do tempo, frequência, reatância e resistência, e no gráfico maior era plotada a curva Colli-Colli, isso é, curva com resistência nas abscissas e nas ordenadas negativo da reatância. Metodologia experimental. Era passado N2 por meia hora para a estabilização da resposta dos sensores, e após isso era medido o espectro de impedância N2. Era passado o gás de interesse, ao passo que era medido o espectro de impedância no gás de interesse. As medições N2 em etanol saturado N2 com medidor RLC foram. Já as medições N2 em umidade saturada com medidor RLC foram. Nisso, colocou ênfase na curva Colli-Colli do MWCNT, que apresentou espectro de impedâncias completo, em detrimento dos outros sensores que apresentaram espectro de impedância incompleto. Essas foram as medições em N2 com analisador de parâmetros e que foram descartadas pela instabilidade. Ainda assim, optou-se por utilizar somente as medições do MWCNT por tratamento de dados. Espera-se modelar o MWCNT partindo de um circuito do tipo RC paralelo. Nesse exemplo, RI e CE modelam o interior dos grãos, RF e CF a fronteira dos grãos e RE e CE os eletrodos, em que cada um desses módulos RC aparece como um semicírculo de raio R/2 na curva Colli-Colli. O MWCNT foi modelado eletricamente pelo circuito elétrico abaixo. O ajuste desse circuito ao espectro de impedância do sensor foi feito do software AES Spectrum Analyzer. Nisso foram obtidos os parâmetros do circuito para cada ensaio. O ajuste foi satisfatório e percebemos que a resposta foi composta majoritariamente por R2-CP2, o semicírculo achatado, e também em menor magnitude por R1-C1, um semicírculo. O CP modela a distribuição de constantes de tempo na fronteira dos grãos por imperfeições na estrutura cristalina do material, doping do material e, no contexto de sensores de gases, principalmente pela dissorção de átomos e moléculas na fronteira dos grãos do material. Ele tem essa forma mostrada à esquerda, e quando associamos um CP em paralelo com o resistor, temos plotado na curva Colli-Colli um semicírculo achatado, e que o achatamento é regulado pelo parâmetro alfa. Nisso foram elaboradas hipóteses para explicar como o circuito pode explicar o sensor na realidade. Nisso, o elemento R modela a resistência de eletrodos, contatos, etc. O módulo R1-C1 modela contribuições no interior dos grãos, e R2-CP2 modela a fronteira dos grãos. Resultados de discussões. Partindo da sensibilidade definida à esquerda, puderam ser calculadas as sensibilidades para cada parâmetro do circuito nos testes em etanol e umidade. Pode-se perceber que a sensibilidade para todos os parâmetros é em geral maior em umidade. Também que a sensibilidade pronunciada em CP2A, o que indica que pode estar havendo uma zona de depressão que foi causada pela dissolução de moléculas gasosas na região da fronteira dos grãos. Nisso ainda o R2 aumenta pela formação de uma barreira de potencial, visto que ocorre a depressão nessa região. Com relação ao interior dos grãos, há possivelmente a difusão de átomos adsorvidos e extensão da zona de depressão, visto que o C1 aumenta consideravelmente. Analisando as curvas de sensibilidade em R e sensibilidade em X, relativos ao circuito como um todo, em função da frequência, percebe-se que nas regiões em verde, a sensibilidade é maximizada e a resposta cruzada é minimizada. E, portanto, deve-se escolher a frequência de operação do sensor nessas regiões. Inclusões. Foram capturados espectros de impedância completos o bastante para os sensores de grafeno, NHK e sensor de referência em vidro, mas o modelo de circuito elétrico para o MWCNT apresentou um ótimo ajuste para os gases ensaiados, apontando para o CP2A com um parâmetro de maior sensibilidade. Ainda assim, foram determinadas faixas de frequência que minimizam a resposta cruzada e maximizam a sensibilidade do sensor. E como conclusão final, os resultados são promissores para aplicação em espectroscopia de impedância no estudo de mecanismos de condução e polarização de nanomateriais, visando o desenvolvimento de sensores de gases e narizes eletrônicos também.